nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos o celular. Não espere. O silêncio, coronel, ele só faz mal ao agressor. Isso que a senhora falou aqui vai estar inspirando muitas pessoas, muitos adolescentes hoje. Olá pessoal, eu sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do nosso Conexão Menezes, espaço de diálogo sobre temas que impactam diretamente a vida da população no Amazonas. O assunto de hoje é sério e precisa de atenção de todos. Vamos fazer um alerta aos pais responsáveis e à sociedade sobre a proteção das nossas crianças e adolescentes, o futuro do nosso país. Para esse papo, eu recebo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança, a DEPCA, a delegada Maiara Magna. Hoje, temos a honra de receber a delegada Maiara Magna, titular da Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA. Ela é paraibana, especialista em Direito Penal e Processo Penal e atualmente é mestranda em Segurança Pública e Direitos Humanos pela nossa OEA. Delegada Maiara, muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco no Conexão Menezes para falar desse tema tão importante, relevante e atual na nossa sociedade, que é como os pais devem cuidar e proteger das suas crianças e dos nossos adolescentes. Eu que agradeço o espaço de poder contribuir, de poder alertar os pais, de a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão sensível, tão atual e que por tanto tempo, coronel, passou despercebido pela população, né? Se nós analisarmos historicamente, nós temos ali no início a criança, como as crianças e adolescentes eram vistas com absoluta indiferença. Depois nós temos um código de menores, né, que hoje nem é correto mais falar menor, porque naquela época ali eles eram objetos de direito. E hoje nós temos crianças e adolescentes sujeitos de direitos, que eles têm direito à vida, à liberdade, a uma educação, ao amor dos pais. Então, eles merecem totalmente uma proteção diferenciada. São seres ainda em vulnerabilidade. Sim. E é uma questão que a gente precisa identificar que é muito mais social. Né? Muitas vezes eles dizem assim, mas eu não tenho filho. Mas a própria Constituição te fala que tu é responsável. A Constituição, ela diz lá no artigo 227 que a sociedade é responsável por garantir também as nossas crianças e adolescentes. Então, assim, é uma responsabilidade social. Nós temos hoje uma lei em Borel que ela fala que a omissão de não denunciar já é um crime. Então, assim, eu agradeço esse espaço para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa fazer essa alerta aos pais irresponsáveis e que a gente possa cada vez mais falar sobre esse tema e conseguir proteger nossas crianças e adolescentes. A senhora foi muito pontual, até porque antigamente nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos o celular. E antigamente, no meu tempo, a gente ficava ali sob a proteção dos pais fisicamente. Isso. Hoje nós temos a tecnologia, o celular, e muitas das vezes os pais estão na casa, mas o filho não está, não é isso? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer esse alerta. Eu costumo dizer, antigamente, e eu também participei desse tempo que não tinha essa internet, tudo, não que eu seja velha, mas a preocupação dos meus pais era não deixar sair de casa. Olha, Sim. Você está de castigo hoje, eu até digo, manhã, eu sofri cárcere privado, porque meus pais não batiam, mas era castigo, vai ficar trancada no quarto, aquilo me matava. E eu não podia brincar no meio da rua, essa era a preocupação. E quando a gente ia brincar, meu pai ou minha mãe tinha que estar presente, que a preocupação deles era, se passar no meio da rua e um carro passar, então só pode brincar na calçada. Sim. Essa era a nossa preocupação, era a preocupação antiga, era com o mundo físico. Então, a preocupação dos pais, a preocupação da família era, a casa é segura, o muro está trancado, com quem a criança vai para a escola? É com uma van, mas essa van é de confiança. Essa era só a nossa preocupação dos pais, né? Que já era. Agora nós temos um mundo virtual. Além do mundo físico, nós temos o mundo virtual. Então, coronel, o senhor pode estar em casa com a sua esposa sentado conversando e o seu filho ao lado no telefone, você não tem ideia dos riscos que ele está. E você acha, não, mas ele está aqui do meu lado, ele está seguro.
E ele não está, porque hoje nós temos um mundo virtual muito complicado, que hoje nós temos aplicativos, nós temos jogos em que as crianças são induzidas a cometer atos infracionais, que são induzidas a cometer suicídio, a fazer bullying na escola. Há diversas situações que nós temos visto. A gente via a baleia azul naquela época, que são desafios, desafiam as crianças e adolescentes a cometer esse tipo de coisa. Então, os pais, eles precisam, e eu preciso fazer essa alerta, que não é só dar um telefone. Muitos pais assim, eu vou dar um telefone, vou deixar ele jogando e pronto, ele vai ficar tranquilo. Não, muitas vezes é melhor a criança brincando com outras pessoas, interagindo, do que ficar só no telefone. Mas ainda assim, que os pais dêem, mas que sejam analisando quais são os aplicativos que meu filho usa, quais são os jogos que meu filho está usando, com quem meu filho está conversando na internet, que tipo de coisa meu filho está fazendo. Muitas vezes nós não sabemos quem está por trás da outra câmera. Sim. E a alerta primordial, existe uma rede de abusadores nas redes sociais que não tenho nem palavras, Coronel, para expressar aqui. Tá. E o mundo monetário que roda com relação a isso. Então, assim, são crimes graves. Então, às vezes, na maior inocência, os pais postam uma foto de uma criança, dependendo da foto, é bom ter cuidado, porque eles pegam aquela imagem e eles saem distorcendo e vendendo nesse mundo virtual. Então, essa importância é um tema extremamente importante. Esse senhor falou, pais, mães, responsáveis por crianças e adolescentes, tenham cuidado e alerta de ficar sempre atento às nossas redes sociais. É isso aí. Então, você vê que nós já estamos começando o programa e o negócio está quente, né? Várias dicas, porque não é só a presença física como antigamente. Hoje tem um mundo virtual por detrás de tudo isso, com tecnologia, coisas que você nem imagina, que a doutora aqui vai dar as dicas atuais para que o seu filho, para que o seu neto seja protegido. E eu gostei do seu manhinha. Pelo seu manhinha eu descobri que a senhora não é daqui. Nossa. Né? Hoje a minha preocupação não é mais nem com meus filhos. As minhas duas filhas estão casadas, mas a minha preocupação é com o meu neto e eu vou ficar muito atento a isso que a doutora vai falar. Doutora Maiara, vamos fazer o seguinte. Eu tenho duas filhas, né? Uma, inclusive, advogada, a mais velha, a mais nova é profissional liberal. E eu queria que a senhora resumisse assim um pouco da sua história. Tá. Pelo que eu vi, claro, já falei que a senhora é paraibana, mas esse seu manhinha ficou muito assim. Ficou muito. Como foi que a senhora chegou até aqui? A senhora já falou um pouco da criação lá dos seus pais. Como foi que a senhora chegou até aqui? Queria que a senhora contasse um pouco da sua história para o nosso público, para inspirar outras mulheres a chegarem um dia onde a senhora está. Coronel, eu agradeço até a pergunta. Eu sou paraibana, sou natural de Campina Grande. É a terra que eu posso dizer do maior São João do mundo, embora os pernambucanos briguem comigo, mas é a terra do maior São João do mundo. Uma cidade hospitaleira, uma cidade que tem um clima muito agradável. E eu cresci num lar, graças a Deus, meu pai, minha mãe, tenho mais 2 irmãos, e nós fomos sempre muito bem educados pelos meus pais, apesar de que a gente não tinha muitas condições financeiras. E o pai chegava para mim e dizia assim, olha, minha filha, eu não tenho nada para deixar para vocês, a não ser os estudos. Então, seu pai e sua mãe, ele fazia assim, seu pai e sua mãe vai fazer o maior esforço do mundo para você estudar nos melhores colégios, para que você não precise depender de emprego, de carro comissionado, você não precise depender disso e você tenha um concurso. Isso foi a conversa que meu pai teve, porque ele trabalhou em banco, o banco fechou, ele já tinha mais idade e ficou difícil de conseguir emprego. Eu tive essa mesma conversa com as minhas filhas. Tá ótimo. E aí ele me chegou e disse isso, e você vai estudar. E aí a gente conseguiu, eu fui bolsista num dos melhores colégios da cidade, eu me esforçava, eu jogava para continuar ganhando a bolsa, o esporte também me ajudou nisso, consegui entrar na equipe de handebol na época, e aí eu consegui isso, e aí eu escolhi fazer Direito, e comecei numa cidade também no interior da Paraíba, em Souza. E depois eu transferi para a Universidade Federal, e depois eu vim para a Estadual para continuar morando em Campina Grande. E passei no concurso Tribunal de Justiça, eu era técnica judiciária, só que eu me formei em Direito, só que você, quando é técnico judiciário, você não faz as suas atribuições que você estudou como de Direito para... Então, eu tinha um sonho de ser promotora de Justiça. Olha aí. E aí eu tinha juntado um dinheiro, eu disse, eu vou viajar para a Europa,
E aí um amigo meu olhou para mim e disse, se eu fosse tu, eu ia estudar para sair daqui. Aí eu disse, é verdade. Eu peguei o dinheiro, pedi uma licença sem Uhum. vencimento e comecei a fazer prova. Vou fazer prova. Aí comecei a fazer prova, estudar, e eu nunca imaginei que eu ia chegar no Amazonas. Uhum. E começam a vir as reprovações. E eu, cara, eu não vou conseguir. E minha mãe sempre, não, você vai conseguir, não desiste, até que veio a pandemia. Eu estava de licença ainda e foi aquele surto, não sai de casa, enfim. E aí depois começaram a sair só concurso de delegado. E aí eu costumo dizer que eu não escolhi o concurso, foi o concurso que me escolheu. Eu fiz 3 concursos, Rio Grande do Norte, fiquei por uma questão, e aí foi Uhum. uma doloroso, porque eu ia estar perto de casa. Em seguida eu fiz Paraíba, e aí eu reprovei por 2 questões, e aí foi um caos. Não, vou estudar mais, porque aqui era o meu lugar. Um mês seguinte foi o Amazonas. Aí eu tinha uma amiga que disse, não vou mais, não vou mais. Ela falou, você vai que tá tudo pago? Eu disse, não, vou não. Aí eu liguei para a companhia aérea e a companhia não queria fazer reembolso. Eu disse, então vou fazer a prova. Aí vim para o Amazonas e aqui eu passei. Olha aí. E aí eu costumo dizer que Campina me deu o chão, mas o Amazonas me deu asas para voar. Legal. E hoje eu sou apaixonada pela profissão de delegada. Eu acho que a gente pode fazer muita diferença. É uma profissão bem dinâmica. E eu posso dizer, coronel, eu não sabia que eu era tão corajosa até me jogar na profissão, que às vezes as pessoas olham para mim e dizem, Maiara, quem te vê não É, acha é. isso. E aí eu fui para Atalaia do Norte Olha aí. e Benjamin Constant, Uhum. e aí eu Uma consegui área efetuar quente, uma área é, quente. e é um universo diferente dos Sim, nossos interiores, que a é. gente costuma pegar um carro e chegar, Uhum. e aqui nós temos dimensões Uhum. diferentes. E aí eu consegui fazer um bom trabalho lá, fui removida para cá, né? E aí eu comecei a trabalhar na época como delegada adjunta, trabalhando com a doutora Juliana Turma, a quem eu deixo aqui o meu agradecimento Uhum. também pela parceria, pelo cuidado, pela confiança que teve em mim. Em seguida, eu me tornei agora titular e estou tentando dar o meu melhor trabalhando lá, mas eu não consigo ficar parada, coronel. Então, assim, eu tô como delegada, eu faço, tá faltando alguma coisa. Abriu o mestrado, disse, Uhum. preciso estudar mais, né? Porque quando a gente para de estudar, a gente vai ficando para trás. É verdade. E aí eu consegui ano passado também entrar nesse mestrado de Segurança Pública e Direitos Humanos pela Universidade Estadual. Devo concluí-lo ano que vem, estou na Uhum. fase agora de fazer a dissertação. E tenho objetivos futuros de entrar Claro, no doutorado, claro. talvez ser professora, Uhum. mas combinado sempre com a profissão de delegada, que eu realmente gosto muito e que eu posso dizer que é uma profissão apaixonante. Gente, olha, que história inspiradora. É a história da maioria, né, da nossa população, pessoa que vem, que tem uma família consolidada, que tem a orientação dos pais e segue a sua profissão com muito trabalho, com muito estudo, e aí chega até aqui no nosso estado para contribuir. E nada acontece por acaso, né? Eu sou um homem cristão, eu vejo que nada acontece por acaso e na vida tem os seus propósitos. Vai parar lá em Atalaia do Norte, Benjamin Constant. Para você que está aí, você sabe que essa é uma rota do tráfico. E passa lá começa, perdão, na Tríplice Fronteira, começa ou termina lá em Tabatinga e do lado tem é, Atalaia do Norte, Benjamin Constant. Benjamin Constant tem uma estrada que liga agora Atalaia do Norte a Benjamin Constant. É uma área muito quente. Eu imagino que a senhora tenha passado. Passou lá o seu tempo e agora foi convidada para tratar das crianças e adolescentes. E aí Sim. vamos entrar no nosso tema agora. Vamos entrar no nosso Mas tema. parabéns pela sua história de vida, né? Obrigado, coronel. E isso é importante porque eu não tenho dúvida que isso que a senhora falou aqui vai estar inspirando muitas pessoas, muitos adolescentes hoje que eu passei por isso. A senhora está passando, as minhas filhas passaram. A gente, quando tem essa idade de 17, 18 anos, a gente fica na dúvida se a gente vai para lá, vai para cá. Não é aquilo que muitas das vezes a gente quer, mas é aquilo que o homem lá em cima quer. E assim eu acredito e eu não tenho dúvida que a senhora tenha muito sucesso, que Deus possa lhe abençoar e a senhora possa inspirar a vida de muitas pessoas aí. Eu Tá bom? agradeço. Vamos falar dos nossos jovens e adolescentes? Vamos. A senhora está há quanto tempo na DEPCA? Então, eu estou na DEPCA há um ano. Olha aí. Como titular, só faz agora um mês e um pouquinho, mas eu Uhum, já vinha trabalhando com a doutora Juliana Turma, que eu posso dizer que foi minha mentora, né? É uhum, uma delegada já classe especial, uhum. que tem total gabarito para estar em qualquer lugar, mas ela Sim, agora está em um outro setor que também era um sonho para ela, e as coisas precisam rodar, e ela confiou junto com o delegado geral sim.
que eu permanecesse na DEPCA até como o senhor colocou aí, até quando Deus quiser, né? Porque às vezes não é o que a gente quer, é o que Deus prepara para a gente, mas eu continuo lá fazendo o trabalho e é gratificante demais, Coronel, trabalhar na DEPCA, apesar de ser muito difícil. Não vou dizer para o senhor que não tem dia que eu chego chorando em casa. Imagino. Eu não choro na delegacia, É. mas eu choro em casa. E são casos que você nunca imaginou ver, e são casos que você não acredita que existe tamanha maldade humana. E então, mas também quando eu consigo tirar uma criança de uma violência, que ela me abraça, muitas vezes eu digo assim, não fui eu que salvei essa criança. Essa criança salvou o meu dia. Legal. O último caso mais assim chocante que eu peguei, ela era abusada pelo próprio pai, e ele vendia essas fotos. Eu me lembro assim que eu estava extremamente com uma raiva, sabe? Porque dá uma raiva, assim, como alguém é capaz de fazer isso? E aí eu cheguei na delegacia, ela estava já assim na porta, aí ela correu, aí ela disse, você é a delegada, e ela me abraçou. Coronel, eu tive que me segurar para não chorar naquela hora, porque eu precisava tanto daquele abraço. Mas, se a gente analisar, quem precisava ser abraçada era ela. E ela que me abraçou. Então, assim, costumo trabalhar na DEPCA. É muito difícil, mas a gente também é salvo por essas crianças e adolescentes. Elas olham para a gente e dizem assim, vale a pena o trabalho de vocês. Vale a pena as noites mal dormidas, vale a pena a gente ficar com o caso remoendo ali aquele tempo todo. Preciso pegar essa pessoa. E assim, é o que eu falo, para mim é o pior tipo de crime é contra criança e adolescente, porque são pessoas que não Vulneráveis. conseguem se defender. Então, assim, se a gente analisar hoje, eu gosto sempre de trazer dados, Coronel, porque eu não gosto de falar também só do que eu penso, mas Sim. no Anuário de Segurança Pública, agora de 2024, nós tivemos, e esse anuário começou a ser feito de 2011 a 2024 agora, nós tivemos quase 88 mil vítimas de estupro de vulnerável. Se a gente analisar que... No Amazonas. Não, Brasil. no Brasil. Ah, tá. Se nós analisarmos esse número, talvez não seja só esse número, porque nós temos muita subnotificação. Mas para você ver, 88 mil em um ano, estupro de vulnerável. Nós temos hoje a cidade de Itacoatiara sendo a 25ª das 50 cidades com mais estupro de vulnerável. Nós temos o Amazonas no meio dessas 50 cidades com Itacoatiara. Então, assim, nós percebemos muitas cidades do norte nessa lista, e o que nos causa alguma indignação, que a gente precisa diminuir isso, a gente precisa tirar essa cultura de que os pais podem ser os primeiros homens das meninas. Porque, pasme, Coronel, eu já cheguei a ouvir isso, e muito no interior eu escutava Sim. que o pai era que tinha direito, teria ele que ser o abusador. E o que nós temos hoje também é que a gente precisa intensificar essas falas do que é a violência. Porque muitas crianças e adolescentes, elas não sabem que estão sendo violentadas. Elas acham que aquilo que está acontecendo com elas, embora elas não gostem, é uma coisa normal. Porque o abusador diz, olha, não, eu estou fazendo isso, mas isso é normal. Então, assim, é preciso que a gente fale, é preciso que a gente diga, olha, criança, isso é uma violência. Seu papai não pode fazer isso com você. Sua mamãe não pode fazer isso com você. Nem um tio, nem ninguém. O que é que nós temos também nesses dados de segurança pública, nesse anuário? Que quase 66% do agressor são pessoas que estão em casa. São ou pais, ou padrastos, ou são tios, ou vizinhos. Nós prendemos um ontem que era o vizinho. A criança brincava com a amiguinha, ele pedia para a filha ir tomar banho e ele ia abusar dela. Então, como a gente precisa estar atento sobre isso? O que é violência? E aí a gente traz, para mim, o pior tipo de violência é a sexual. Mas nós também temos os maus tratos. Sim. Nós também temos a violência psicológica, nós também temos violência física. Eu estou com um caso, Coronel, que eu ainda não peguei esse homem, e eu tenho certeza que vou pegar, que ele era o padrasto, ele bateu tão forte na criança, que essa criança, ela perde uma parte do intestino, ela quase falece. Graças a Deus, eu fui ao hospital, eu tirei foto até com ela assim, e é quando eu digo, a gente tira, são seres tão inocentes para serem maltratados dessa maneira que chega a ser desumano. E ele conseguiu se recuperar, foi uma lesão grave, e aí a gente então assim, são várias violências, são várias camadas de violência. Hoje, o que é que a gente está monitorando na DEPCA? Quais são os bairros de Manaus que eu tenho mais estupro de vulnerável? A gente consegue perceber que o Jorge Teixeira e a Cidade Nova, eles ficam... Uma hora está ganhando, outra hora está ganhando.
Por exemplo, quando eu pesquiso, esses dados eu trago são da segurança pública aqui, do próprio Estado. O crime de favorecimento à prostituição, onde eu tenho mais no estado, na cidade de Manaus? No centro. O centro é onde eu tenho mais favorecimento à prostituição. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Quais são os bairros? E aí a gente está verificando, de 2018 até 2025, que foram remetidos, a gente tem quase 6 mil procedimentos só de estupro de vulnerável no Amazonas. Esse ano, até agora, agosto, que eu só verifiquei agosto, eu tenho mais de 1.000 registros de boletim de ocorrência de crimes sexuais. Então, assim, são dados alarmantes que a gente precisa pensar quais são as políticas públicas que a gente pode adotar para diminuir isso. E perceber que é um problema não só de segurança pública, mas ele é um problema social. Ele é um problema que começa desde a casa até o final, que é a gente adequa. Então, nós precisamos atuar com o Conselho Tutelar, com o Poder Judiciário, com todas as forças de segurança pública, porque a Polícia Militar trabalha conosco, a Guarda Municipal tem trabalhado conosco, a própria Polícia Civil, de vez em quando a gente faz a operação com a Polícia Federal. Então, a gente precisa entender que é um problema que não é só de uma categoria, é um problema nacional. É só a gente analisar esses dados da segurança pública, como tem sido a maioria dos agressores dentro de casa. O que é que a gente pode fazer como cidadão para melhorar isso? Então, é uma reflexão que eu trago aqui. O que eu, como cidadã, ainda que eu não seja policial, porque eu não preciso ser apenas policial para ajudar, o que eu, como cidadã, posso fazer para ajudar a proteger nossas crianças e adolescentes? Elas são o nosso futuro. Coronel, quando uma criança é abusada, ela vai trazer consequências e sequelas para a vida inteira. Sim. Então, nós precisamos repensar, nós, quanto Estado, nós, quanto população, quanto sociedade, o que nós podemos fazer por elas? Você que está nos escutando, esclarecer, a gente precisa esclarecer a nossa população, principalmente as pessoas mais carentes, a pessoa do interior, mas eu sei que a atuação da DEPCA é mais na capital, né? No interior tem uma outra delegacia, mas eu queria que a senhora falasse, claro, e essa parte do esclarecimento para você, pai, mãe, para você responsável, para você que está aí gerindo, administrando a sua família, e essa parte das políticas públicas é muito interessante. A senhora pensando ou não, mas a gente já passamos da metade do nosso programa, mas eu quero passar 2 mensagens. Eu queria que a senhora falasse quais os maiores desafios para essa criança que a senhora encontra dentro do seu trabalho, para quem está próximo dela, e depois para quem está digitalmente no espectro dela. Ou seja, eu queria que a senhora abordasse a parte, primeiro, quem está próximo, ou seja, ela é abusada. Ela pode ser abusada pelo pai, pelo irmão, pelo vizinho. Como é que isso acontece? Fazendo um resumo breve, e como ela pode sofrer esse abuso digitalmente. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Sim, um tema muito importante da gente poder falar sobre isso, e por isso esse espaço, mais uma vez, eu lhe agradeço o convite. Mas a senhora vai voltar aqui. A gente vai fazer mais uns 2 programas desses. Tá certo. Tá. Eu prometo vir. Então, o que é que a gente tem? Qual é o desafio que a gente tem de uma criança quando ela é abusada por um parente? Quais os sintomas que são envolvidos nisso? Queria que a senhora alertasse e prevenisse. Tá, eu vou fazer a primeira alerta. O que é que acontece? Quando uma criança é abusada, o comportamento dela vai mudar. Se a criança é muito agitada, ela pode passar a ser uma criança mais tímida. Se a criança é mais tímida, ela pode passar a ser agitada, pode ter falta de apetite, pode passar a ser agressiva, pode começar, inclusive, a se cortar e começar a usar casaco. A gente percebe, por exemplo, numa cidade como Manaus, que tem um clima mais quente. Imagina uma criança indo num clima quente para a escola de casaco. É algo estranho que os pais precisam ver. Então, às vezes, eles estão se cortando. Então, a criança vai dar sinais. Ela vai ter uma falta de apetite. O rendimento escolar dela vai cair. E, então, são inúmeras as situações que podem acontecer, os sintomas. Então, por isso a importância do pai e da mãe conhecer o seu filho. A minha mãe, ela sabe que... Ela já sabe quando eu estou triste. Mãe é quando eu paro de comer, ela já sabe.
Tem alguma coisa. O que é que está acontecendo? Porque ela já me conhece. Então, os pais têm que estar presente na vida próximo do dos filho. filhos, conhecer os filhos, que muitas das vezes não acontece. Não acontece. Esse é um Então, a problema. importância que eu digo justamente dos pais estarem com os filhos, de conhecer seu filho, de saber a mudança de comportamento. Ah, meu filho mudou de comportamento, o que é que está acontecendo? Por quê? É muito difícil para a criança externar esse abuso. E aí eu vou lhe elencar alguns pontos que a gente Por já favor. tem. Ela tem medo de que não acreditem nela, Uhum. porque vai Sim. dizer isso é coisa de criança, Sim. criança inventa, criança tem uma imaginação fértil, isso é coisa de criança. Então ela já tem medo de não ser acreditada. Muitas vezes ela conta, não é acreditada e aí ela ainda leva uma surra, digamos assim, é violentada. Uma repreensão. Leva uma repreensão dos pais. E outra coisa, muitas vezes, quem comete esse abuso ameaça a criança. Se você contar, eu vou matar sua mãe. Se você contar, eu mato seu pai. Se você contar, eu mato seu irmão. Então, você não pode contar. Então, é muito difícil para essa criança ter essa coragem. Essa coragem de dizer, eu fui abusada. Então, o maior desafio que a gente encontra hoje na delegacia não é nem a investigação em si. É geralmente a vítima ter essa coragem de chegar lá. E o maior desafio ainda, geralmente as meninas são mais abusadas, nós temos dados estatísticos que a maioria das mulheres são abusadas, e aí a gente traz por uma cultura patriarcal ainda, aquilo que eu já falei, do homem ser o primeiro da mulher, e ainda muitas vezes os homens, quando são abusados, eles por essa cultura patriarcal não têm coragem também de chegar à delegacia, mas quando elas chegam, muitas vezes elas dizem pra gente, a minha mãe não acredita em mim. Mas a criança, por exemplo, vou falar para você, não criança, mas o adolescente, ele pode contactar direto a delegacia? Como é que ele pode ou não? E como é que o pai ou alguém que detectou pode chegar e colocar esse abuso para a DEPCA? Digamos que o adolescente, que a mãe não acredita no adolescente e não queira levar ele até lá. Ele pode ir até a DEPCA. Nós vamos, na hora, contactar um representante legal, seja um tio, uma pessoa da família. Se não tiver, nós vamos chamar o Conselho Tutelar. Nós trabalhamos em parceria com o Conselho Tutelar. O Conselho vai até lá e nós vamos apurar. Mas a criança, veja bem, no mundo dela, ela não sabe onde é a DEPCA, ou qual o telefone que tem que contactar, ou tampouco o Conselho Tutelar. Como é que ela pode fazer isso da maneira, assim, mais eficiente possível? Mais eficiente possível. Pode procurar, inclusive, a polícia. Ela pode ligar para o 190. Ok. Né? E contactar com a gente. Ou também hoje, nós temos vários órgãos que nos ajudam, Coronel. E também tem a Procuradoria. Nós temos a Procuradoria da Criança, que hoje tem levado casos para a gente e também tem nos ajudado a combater isso. Então, essa criança vai chegar até a DEPCA. Já teve criança que ela não consegue verbalizar o que aconteceu, mas o pai percebeu por um desenho. E aí ele tem alguma coisa errada. E aí vai chegar até a DEPCA. Hoje nós temos o centro integrado, que não parece mais uma delegacia, porque nós temos vários órgãos. A DEPCA é apenas um dos órgãos que está lá. E aí tem um ambiente diferenciado. Onde é que fica a DEPCA, o centro integrado? Fica aqui na Morada do Sol, na Avenida Via Láctea, e é o centro integrado lá. Aí está aí para você, tá. E vai chegar lá. Deixa essa foto aí para a gente saber, tá? Vai chegar lá, vai ser atendido, já vai ser atendido de maneira humanizada, que nós temos preservado bastante para evitar a revitimização da criança, que é mais um tipo de violência. E nós vamos verificar o que é que a gente vai investigar, o que é preciso. Se ela precisa fazer o exame, já vai fazer na hora. Nós estamos conseguindo hoje fazer os depoimentos da criança no mesmo dia que ela vai lá, que antes nós precisávamos marcar. Nós já estamos conseguindo fazer isso, estamos avançando enquanto delegacia e enquanto centro, e nós vamos tentar atendê-la da melhor maneira possível. O que nós temos hoje também no mundo digital, como a gente falou. Mundo digital, as dicas do digital. Olha o que aconteceu, eu vou lhe contar um caso, Coronel, para os pais entenderem. A criança tem um telefone. Na criança já tinha 10 anos de idade. E um homem, se dizendo professor, começou a conversar com ele 10 horas da noite. O pai começou a estranhar. E o homem, porque nenhum já chega diretamente, a maioria não vai chegar dizendo o que quer. Ele vai começar a ganhar a confiança do adolescente ou da criança para depois acontecer o crime. O pai viu aquela situação, achou estranho. O menino continuou conversando. O pai foi em cima. O que foi que aconteceu? Nós não tivemos o crime graças à intervenção do pai. O pai disse, meu filho, 10 horas da noite não é para ninguém estar conversando com você professor e nenhum, mandando né? foto, professor nenhum. Isso é uma conduta inadequada. Ele pegou, levou e a gente verificou que ele poderia possivelmente ser vítima depois de um crime. E
o que aconteceu, e é esse alerta que eu faço novamente. Olha a importância de um pai presente na vida de um filho. Ele monitorava o telefone do filho, porque se nós vamos dar um telefone, é preciso que os pais monitorem. Muitos aplicativos são terríveis, coronel. Aplicativos que vão disseminar ódio, que vão disseminar crimes sexuais. Olha, se analisar hoje, o crime de armazenamento de pornografia de criança e adolescente é um dos crimes, para mim, mais graves. Por quê? Para eu ter esse crime, eu precisei estuprar alguém. Sim. Então, antes desse crime, eu já tive um outro, que foi uma criança sendo estuprada. E se eu vou vender esse tipo de coisa na internet, se eu alimento isso, quantas crianças foram vítimas antes? O que os pais têm que fazer? Os pais têm que... Sempre, assim, Sempre. Continuamente, pegar o telefone do pegar filho, o telefone, pegar o celular, olhar, ver os apps. Existem hoje apps que faz com que tudo que a criança veja, o pai tenha acesso. Ok. Esse é a maior importância. É que os pais tenham acesso ao que os filhos estão fazendo no telefone. Monitorar com quem seu filho está falando. Sempre. Todos os dias. Chegou em casa, me dê aqui seu telefone, meu filho. E Isso, analisar no que está isso, apagado, porque isso. muitas crianças e adolescentes também são inteligentes e Isso, apagam. claro. Que tipo de app você está utilizando? Os pais podem colocar só para baixar os aplicativos com a senha deles, porque eles vão monitorar quais são Sim. os aplicativos que os filhos estão usando. Que tipo de jogos está acontecendo? Hoje nós temos vários jogos, como por exemplo o Roblox, que não é indicado para criança e adolescente brincar. Que aparentemente é um joguinho tranquilo, mas que ensina a matar, que ensina a usar drogas, que ensina são vários aplicativos assim. Então os pais têm que estar monitorando. Então é isso. Chegou em casa, igual se fazia antigamente. Sim, me dá aqui. Me dê deixa aqui, eu dar uma cadê olhada. a caderneta? Quantas vezes a gente queria esconder a caderneta, se tinha alguma coisa escrita pela Perfeito. professora? É a mesma coisa com o É a celular. mesma coisa com o telefone. Quais são as atividades que você tem em casa hoje? Pegou o telefone, meu filho, eu quero ver aqui. Isso aqui você não pode usar, isso aqui você pode usar, isso aqui é para você falar com sua mãe. E outra, dá tempo também estabelecer. As crianças hoje passam o dia inteiro nas telas. É assim, meu filho, você vai usar 40 minutos enquanto eu estiver por perto. Esse é o seu dia. Então é isso, coronel, que a gente faz essa alerta. Bem, doutora Maiara, o nosso tempo acabou. Acabou. Tá? Poxa. Mas eu quero falar para você aí o seguinte, o mundo mudou e você tem que mudar com o mundo. Então, a doutora Maiara que abordou, deu algumas dicas de como pode ocorrer esse abuso com pessoas próximas fisicamente e como pode acontecer digitalmente. E você, pai, tem uma grande responsabilidade nisso, porque hoje, né, a gente sabe que antigamente, né, a mãe ficava mais em casa e o pai era o provedor. Hoje, com o tempo mudou, tanto o pai quanto a mãe são os provedores. Porém, a gente não pode relegar a segundo plano a educação dos filhos, esse monitoramento, principalmente nessa parte digital. Primeiramente, eu quero dizer que o nosso programa acabou, mas eu quero que a senhora faça suas considerações finais e nos prometa que nós vamos convidar a senhora daqui a pouco a voltar para que a gente continue, porque esse tema ainda tem muita coisa para a gente tratar. Sim. E que a senhora fizesse, doutora Maiara, muito obrigado pela sua presença, as suas considerações finais, dando mais um alerta para esses pais, reforçando esse seu trabalho, e a gente vai convidar a senhora uma próxima vez. Em breve, já. Eu agradeço muito o espaço, é uma oportunidade única poder sempre estar falando sobre esse tema. Muitas vezes a gente só fala sobre prisão, mas a importância de não precisar chegar ao cometimento do crime. Então eu peço, faço um alerta aos pais, aos responsáveis, cuidem dos seus filhos, monitorem os telefones, monitorem as redes sociais, olhem os computadores. É muito importante estar fazendo esse monitoramento e também sempre observando o comportamento dos filhos. Dizer que a DEPCA e o Centro Integrado está à disposição, nós estamos lá, se precisos de uma denúncia, algum caso, pode ir conosco, nós vamos apurar, mas a gente deixa essa alerta de prevenção mesmo, de que os pais fiquem de olho nos seus filhos e dizer para vocês que se desconfiar, não espere. O silêncio, coronel, ele só faz mal ao agressor. Acolha, proteja, acredite. E a infância, ela precisa de você. Então, é um problema social que nós podemos, sim, melhorar e que nós estamos aqui, junto com o coronel, falando isso hoje, para que a população entenda e que
toque uma sementinha em cada um, que é um problema também que nós podemos cuidar das nossas crianças e adolescentes. Então, que a gente abrace essa causa. Elas são nosso futuro, elas são nossa nação futura, que vão cuidar de nós. Então, que nós possamos, nesse momento, que nós já tenhamos, já somos adultos, que nós possamos cuidar desses seres vulneráveis e desses seres que nos salvam todos os dias. Muito obrigado, Coronel. Eu agradeço demais o espaço, dizer que estou à sua disposição e que foi um prazer poder conversar com você hoje. Da mesma forma, eu quero agradecer a senhora e aqui, antes de terminar o programa, mandar um fraterno abraço para o Dr. Bruno, nosso amigo, delegado-geral, né? Parabenizar na pessoa dele toda a equipe da Polícia Civil, os delegados, os agentes, toda essa equipe aí que tem prestado inúmeros serviços para a nossa sociedade. Mandar um fraterno abraço também para a doutora Juliana Tuma, sua antecessora, pessoa muito benquista, querida, que tem feito um trabalho espetacular. A senhora também. E a você, que está aqui no Conexão Menezes. E eu prometo e garanto que a doutora Maiara vai retornar aqui daqui a umas 2, 3 semanas no máximo, porque esse assunto ele não para. Esse assunto não tem ideologia, esse assunto não tem cor, esse assunto é importante para que a gente crie, esclareça a sociedade e a gente consiga criar as nossas crianças, protegê-las, né? Dentro de um ambiente saudável para que elas possam fazer a diferença no nosso estado, na nossa cidade e no nosso país. Muito obrigado. Doutora Maiara, eu agradeço. Prazer em conhecê-la, sucesso Também. no seu trabalho e conte conosco. Obrigado. Tá bom? Tá bom. Selva, até o próximo Conexão Menezes.